Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e hoje vamos crochetar juntas um passo a passo fácil de uma bolsa de crochê com fio de malha. A bolsa de crochê ideal para iniciantes, a bolsa lila. Se você já quiser me ajudar, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Para produzir eu vou utilizar o fio de malha Premium Fios Guarani. Esse é um fio que tem 27 milímetros de espessura, aqui vem 140 metros. Recomendação de agulha de 5 a 9 milímetros, eu vou utilizar a agulha 6. Um botão imantado de 18 milímetros e alças. Aqui eu vou utilizar alças de corrente e peguei essa alça de pérola para dar um tchan a mais na peça. Você encontra todos os links na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. A minha bolsa ficou com 27 centímetros de comprimento e 18 centímetros de altura. E o peso, com todos os acessórios, 407 gramas. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial. E eu vou subir aqui 17 correntinhas. Com 17 correntinhas, eu fiquei com quase 17 centímetros de comprimento. Vou trabalhar a primeira carreira aqui atrás, nessas laçadas, nesses gominhos que se formam atrás do cordão de correntinhas. A gente pula o primeiro e vem no segundo. E faz pontos baixos até o final. Ao todo, são 16 pontos. Completei a primeira carreira com 16 pontos. Faz uma correntinha para virar o trabalho. Segunda carreira, pulo a correntinha que eu fiz para virar. Eu sempre pulo, venho no primeiro ponto. E trabalhamos de novo uma carreira inteira de ponto baixo. Mantendo os 16 pontos baixos. No final de todas as carreiras, você faz uma corrente para virar o trabalho, tudo bem? E aqui é só seguir. A correntinha pula, vem no primeiro ponto para fazer pontos baixos. Vamos manter 16 pontos baixos em todas as carreiras, em todas as 6 carreiras. Você vai fazer uma correntinha para virar no final de cada carreira. E essa correntinha a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte, exatamente como eu fiz agora. Completei as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos rodear a peça, então você vai fazer uma correntinha e trabalhar aqui 6 pontos baixos, que é a quantidade de carreiras que eu subi. Vamos fazer um ponto na direção de cada carreira. Então, aqui, ó, nessa última carreirinha, no final dela, eu tenho que fazer um ponto. E o final dela é bem essa laçada aqui, ó. Só que a gente vai pegar sempre a de trás. Então, se você levantar, você vê que tem uma laçada aqui para trás. Tá vendo? Eu vou pegar, então, essa aqui atrás. A carreira seguinte termina com essa laçada bem para fora. Eu vou entrar nela. E depois repete. A próxima também termina com essa laçada aqui na frente, mas eu levanto e vejo que tem uma atrás. Eu vou na de trás. A seguinte é a sobressalente. A seguinte é a que tem essa e tem a de trás. Eu vou na de trás. E a última é diferente, a gente vai pegar essa laçadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
6 pontos baixos, correntinha, e agora vou trabalhar aqui. A mesma quantidade de pontos que eu trabalhei no corpo da peça são 16. E aqui vou pegar a laçada da frente. Então, ó, o ponto, se você olhar de cima, o ponto é normal, né? Tem as duas laçadinhas. Eu vou pegar só a primeira que eu vejo, que é a da frente. Essa aqui. Tudo bem? São 16 pontos baixos. Completei 16 pontos, correntinha. Agora, vamos trabalhar aqui a mesma quantidade de pontos que foi aqui, que é a quantidade de carreiras, são 6 pontos. Vamos fazer pontos nessas laçadas bem para fora, 3, né? 1, 2 e 3. Entre elas tem essa daqui, eu levanto para ver que tem a de trás. 4, 5 e aqui 6. Podemos aproveitar para arrematar esse fiozinho. Completei os 6 pontos e pronto. Vamos encerrar o contorno desse jeito. A correntinha que eu fiz em todas as quinas, aqui vai ser o meu arremate. Então, eu vou cortar o meu fio. Então, cortei e puxei tudo, vou trazer esse meu fio por dentro aqui do primeiro ponto desse lado. E depois devolvo o meu fio para dentro do último ponto que eu fiz. A gente entra aqui, ó, para sair bem no meio do ponto e traz esse fio para cá. Esse fio aqui, a gente esconde aqui dentro e depois é sempre bom dar um pontinho de costura. A minha base ficou com 22 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Vamos começar o corpo da peça subindo a nossa bolsa e essa parte eu vou deixar para fora, eu vou subir assim. Vou começar em uma das laterais. A primeira carreira inteira eu vou trabalhar na laçada de trás e também vou pegar este gominho que tem bem aqui, ó, do ladinho da laçada. A correntinha da quina não tem o gominho, não tem problema, tá? Na correntinha a gente pega só a laçada de trás. Então, entrei aqui, vou laçar o fio, deixa um pouquinho para arrematar. E vou trabalhar ponto baixo. A primeira carreira inteira é uma carreira de ponto baixo. Sem apertar, ok? Faz os seus pontos bem folgadinho. Terminei a primeira carreira com 48 pontos, eu já posso arrumar a minha peça do jeitinho que ela vai subir. Vamos sempre manter a nossa peça alinhadinha, ok? Vou fazer o fechamento, minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Esta laçadinha vem para a agulha e trago para trás. Agora, eu vou diminuir essa laçadinha para ficar certinho aqui na agulha. Então, eu venho puxando um pouco o fio do novelo, só um pouquinho, porque eu não quero repuxar essa laçada que eu trouxe para trás. Assim já está bom.
Agora, eu vou entrar com a minha agulha embaixo dessa laçada que eu trouxe para trás. Ela está passando bem aqui, ó. Eu entro embaixo dela e volto essa laçadinha para minha agulha. Eu vou laçar o fio do novelo e trazer para frente desse jeito aqui. A segunda carreira, assim como todas as carreiras pares, serão iguais a essa daqui. Então, vamos crescer essa laçada do tamanho de um ponto alto. E o primeiro ponto dessas carreiras pares será sempre uma simulação de ponto alto. Então, eu dou o tamanho do ponto, coloco meu dedo aqui em cima e seguro, sem soltar. E giro levando a minha agulha para trás, assim. Agora, eu laço e volto com a minha agulha para frente, trazendo essa laçadinha junto. Assim. E então, laço para fechar o ponto. Essa daqui é uma simulação de ponto alto. No mesmo primeiro ponto, eu vou fazer outro ponto, e agora é um ponto alto normal. Então, eu dou uma laçada na minha agulha, venho no mesmo ponto. Qual é o padrão? São dois pontos altos no mesmo ponto de base e o ponto seguinte eu pulo. Esse é o padrão super simples, né? Mas que dá um efeito bem bonito na peça. Vamos seguir, então. O ponto seguinte eu pulo, eu venho no outro ponto, que é o terceiro ponto da carreira, e faço dois pontos altos. Depois dos dois pontos altos, o ponto seguinte eu pulo, que é esse daqui. E sigo, desse jeito. Dois pontos altos juntos, o ponto seguinte eu pulo. Ao todo, são 48 pontos. Ainda, vamos sempre ter 48 pontos. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, vai sobrar um ponto, ok? Porque o padrão são dois pontos no mesmo ponto de base e o próximo eu pulo, né? Então, vai sobrar o ponto que eu preciso pular. Ao todo, como eu falei, são 48 pontos altos, trabalhados neste jeitinho aqui. Vamos fazer o fechamento. Eu venho com a minha agulha aqui no topo do primeiro ponto alto. Coloco essa laçadinha aqui e puxo ela aqui para trás. Não aperta muito, deixa sempre folgadinho aqui para não ficar repuxado. Agora eu entro com a minha agulha embaixo dessa laçada que eu trouxe para trás e volto. Se ficar muito larguinho, você puxa o fio do novelo para apertar um pouco. Laço o fio e traz para frente. E o primeiro ponto da terceira carreira, assim como todas as carreiras ímpares, é um ponto baixo. A carreira 3 e todas as carreiras ímpares serão assim, pontos baixos, normalmente. E ao todo, 48. Completei a terceira carreira com 48 pontos baixos. Vamos fazer o fechamento. Não esqueça de deixar aqui sempre folgadinho, sem apertar. Se essa laçada estiver muito grande, a gente puxa um pouquinho aqui.
Entro com a minha agulha embaixo da laçada que eu trouxe para trás e volto com essa pontinha para cá. Laço o fio e trago. E a próxima carreira é uma carreira par, é a minha quarta carreira. É a carreira que a gente faz aquele padrão. O primeiro ponto é uma simulação de ponto alto. Então, dou o tamanho do ponto, seguro, giro a minha agulha para trás, sem soltar, laço o fio e volto com a minha agulha para frente. Laço e fecho o ponto. Nesse mesmo primeiro ponto, eu coloco um ponto alto. No mesmo primeiro ponto. E o ponto seguinte, eu pulo. Este é o padrãozinho que a gente segue por toda a volta. No total, são 48 pontos altos trabalhados desta forma. E assim eu vou continuar. Essa é a quarta carreira, uma carreira par, trabalhamos desse jeito. A próxima carreira é a carreira 5, uma carreira ímpar, eu trabalho igual trabalhei a carreira anterior, que foi a carreira 3. Eu vou subir até a minha oitava carreira, que é uma carreira par, será exatamente como essa daqui. Terminei de subir 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vamos agora fazer o fechamento da mesma forma, ok? Lace, traz o fio para frente e deixa desse jeito, porque antes vamos marcar a nossa peça para entender a próxima carreira. A primeira coisa é dobrar ao meio, certinho, de forma que fique 24 pontos para cá e 24 pontos para lá, porque eu tenho 48, né? Então, a metade é 24. Então, você dobra assim primeiro visualmente, no meio, conforme você tá vendo aqui de frente, dobrei ao meio. E aí, tá vendo o ponto que ficou para cá? Então, eu vou colocar o marcador nesse ponto e vou contar 24 aqui, ó. Esse sendo o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, do lado de cá também tenho que ter 24. Vou botar o marcador aqui no ponto do lado e vou contar 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certinho aqui do lado. Agora, eu vou contar 5 pontos para cá e 5 pontos para cá. Esse é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar o marcador no quinto. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, desse marcador até esse eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui faço a mesma coisa. Desse jeitinho aqui. Aqui, nesses 10 pontos, e aqui nesses 10 pontos, eu vou trabalhar pontos altos. Um em cada pontinho de base. O primeiro é aquele ponto que a gente faz simulando, o ponto alto. Vou no ponto seguinte, coloco outro ponto alto. De 1 em 1, tudo bem? Vamos até o marcador. São 9 pontos até o marcador. Fiz os 9 pontos altos. Agora, até o ponto antes do próximo marcador, eu vou fazer ponto baixíssimo, só na laçada de trás. Então, direto aqui, ó, eu já venho na laçada de trás para fazer um ponto baixíssimo.
E sigo, são 14. Fiz os 14 baixíssimos, cheguei no marcador, vou tirar. E a partir do próximo ponto, eu faço 10 pontos altos. O último ponto é aqui no ponto que está o marcador. Dez pontos altos. Voltei aqui para esse lado, da mesma forma, 14. Só vai sobrar um ponto na carreira, que é o ponto que está o marcador. Aqui é outro ponto alto. No último ponto da carreira, para somar junto com os 9 que a gente já tinha feito aqui para ficar 10, igual foi ali do outro lado. Podemos encerrar, venho com a minha agulha aqui no primeiro ponto, trago essa laçadinha para cá, ajeita para não ficar repuxado. Agora vamos para nossa última carreira, o fio tá quase acabando, né? Vou trabalhar a última carreira com pontos baixíssimos e essa carreira será trabalhada na laçada de trás. Então, aqui no meu fechamento, eu preciso pegar só uma laçadinha. Então, abre aqui o fechamento para você pegar só uma perninha e deixar uma aparecendo. Volta aqui. Se precisar, ajusta, laça o fio e traz. Trouxe para frente, eu venho no ponto seguinte, na laçada de trás, para fazer um ponto baixíssimo. Esse é o primeiro. Você pode, se quiser, colocar um marcador. Aqui são 9 baixíssimos. Agora, nos próximos 13 pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo na laçada de trás e depois uma correntinha. Entro no ponto na laçada de trás e faço um baixíssimo, depois uma correntinha. Fiz 13 vezes, agora eu faço 11 pontos baixíssimos na laçada de trás. Completei os 11 baixíssimos, cheguei desse lado, faço 13, igual foi ali do outro lado. Eu entro na laçada de trás, faço um ponto baixíssimo e depois uma correntinha. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo na laçada de trás e
e encerramos sendo esse o último ponto da carreira, porque aqui foi onde eu comecei. Ao todo, foram 47 pontos baixíssimos. O 48 é a simulação final. E essa daqui foi a quantidade de fio que sobrou do novelo, certinho, ó. Cortei o fio, vou puxar tudo. Vou entrar com a minha agulha debaixo do primeiro baixíssimo, que é onde está o marcador, e volto para dentro do último baixíssimo, trazendo o fio aqui para dentro da minha peça. Esse fio a gente esconde e dá um pontinho de costura. Bolsa arrematada, eu vim costurar um botão imantado. Tô usando aqui a linha Zita para ficar bem firme, mas pode ser também aquela linha para pesponto, pode ser também linha invisível. São ótimas opções para costura de botão imantado. Coloquei também a minha etiqueta, que é lá da Arena Metais. Eu escolhi usar alças de corrente, essa aqui tem 1 metro, e essas alças de pérola, porque eu gosto desse charminho que dá a mais na peça, mas as alças ficam aí a seu critério, ok? E eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê com fio de malha que eu trouxe aqui no canal. Antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum próximo vídeo. A gente se vê em breve, tudo bem? Beijo, tchau!